Akuma Zio, também como ele é conhecido como Devil Z, ele vem de uma série de mangá chamada One Gun Midnight. Essa série não chega a ser famosa igual Initial D, por dois motivos praticamente, ao qual eu considero. O primeiro é que ela só foi adaptada para anime em 2007, enquanto Initial D foi adaptado em 98, que teve um maior tempo aí para Initial D se estabelecer como anime que teve, vamos dizer assim, não mais carro, mas sim um tempo para estabelecer um anime de carro, é isso. E o segundo motivo é que o One Gun Midnight, querendo ou não, ele não tem muita história igual o Initial D tem. Geralmente o One Gun Midnight se aprofunda mais na história do protagonista de alguns, e a linguagem técnica dele é muito avançada de certa forma. Então isso acaba tornando o espectador um pouco sem entender, e isso acaba até criando um tédio em si. Então é por isso que eu considero que o One Gun Midnight não tem um devido público por causa disso. Mas é um baita anime, então eu considero bastante que você assista. Nós temos nosso protagonista, Akio Asakura. Ele tinha um Z31 Fairlady, mas perdeu uma batalha na rota Bayshore para o Blackbird. Depois disso ele queria comprar um carro mais rápido, então foi um ferro velho, depois que seu amigo tinha falado que havia lá um Fairlady, né, que tinha umas peças de performance um tanto duvidosas, devia ser adquiridas pelo perigo. Ele ficou surpreso quando viu o carro, pois tinha visto o carro exato 2 anos atrás e decidiu que o carro como aquele deveria ser ele que o conduzisse. Ele perguntou ao dono do Velvet se podia comprá-lo. O vendedor avisou que o carro estava amaldiçoado e que seu dono anterior pediu para destruí-lo, porque era perigoso dirigir. Daí o nome Devil Z. Akio foi na frente e pegou o carro. As especificações do Devil Z eram meio monstruosas, vamos ser sinceros, né? Porque não é todo carro que contém turbo duplo, um motor 3.1L L28, carburadores triplos e uma linda pintura azul escura, que eu acho que é o mais raro, na minha opinião. Na verdade, ela era tão monstro que um dos donos anteriores foi morto, que era o nome exato do nosso protagonista, que era Akio. E o enredo de mangá praticamente gira em torno de batalhas de One Gun, e que o Akio leva muito a sério essas batalhas. Embora ele seja um estudante, ele falta tanto à escola que ele tem que repetir a série. A afinação do Devil Z foi feita pelo Jun Kitami, que era conhecido como Tunnel from Hell, ou Tunador do Inferno. Sua referência na vida real foi o Masaru Ozoki. Ele também ajustou o Blackbird, e ele era conhecido por trazer carros muito poderosos para que se tornassem perigosos e impossíveis de controlar. Tá, beleza, por que eu contei a história de One Gun? História não, né? Uma parte dele. Ele recebeu uma adaptação em filme em 92, e o diretor do filme criou uma versão parecida com a do anime. Então foi aí que ele encomendou um Fairlady da SSS. Se você não conhece a SSS, a Shinohara Speed Shop, que era uma oficina especializada em uma modalidade automobilística meio desconhecida no Japão, a arrancada. Eventos que eram realizados pela revista Cowboy no circuito de Fuji Speedway. E os Nissan S30 preparados pelo senhor Shinohara eram muito capazes de virar um quarto de milha nos 12 segundos. Às vezes até nos 11. Em poucos anos a SSS estava relativamente famosa na cena japonesa de arrancadas, e o Hisashi Watanabe procurou o Sr. Shinohara para produzir uns carros com a versão fiel do S30. A pintura azul metálico, os paralamas alargados, a entrada de ar maior na dianteira eram fiéis à imagem do Devil Z dos mangás. O toque pessoal do Sr. Shinohara ficou por conta de pequenos emblemas da SSS, que foi um sucesso no filme e tornaram a oficina muito famosa no Japão. Alguns detalhes do carro começou a surgir na internet com uma ficha técnica que circula um pouco também duvidosa. A gente não pode comprovar a veracidade de tal. Então eu vou falar, mas saiba que é só um boato. O motor era cerca de 600 a 630 cavalos. Ele tinha um câmbio Borgward de T5 de 5 marchas, a embreagem, outra suspensão, amortecedor e coilover de fabricação própria da SSS. E também fabricou as barras estabilizadoras e a gaiola de proteção. Cintos Takata de 5 pontos, bancos com Shebride. Os freios usavam o kit completo do R32 com discos de 296mm na dianteira. E na traseira era pinças de 4 pistões. O paradeiro do carro hoje é desconhecido, e mesmo imagens que não sejam screenshots do filme são difíceis de encontrar. E mesmo com todas essas informações aqui reproduzidas, são fruto de pesquisas de entusiastas, ou seja,
discussões em fóruns, relatos da época, que dificilmente poderiam ser verificados, ainda mais por quem não domina o idioma japonês. Mas essa aura de mistério até combina com Akuma Z, né? O que se sabe é que o Sr. Shinohara morreu em meados dos anos 2000 e não deixou nenhuma indicação sobre quem poderia continuar tocando a oficina, o que acabou fechando a porta um pouco tempo depois. Tá, mas e o verdadeiro Devil Z? Um 280 Z6 fabricado em 1978, cujo dono fazia parte do Midnight Club. O carro vermelho foi preparado por uma oficina chamada Air Breathing Retures, ou ABR, é isso. E nada mais, nada menos, quem preparou foi Masaru Ozaki, o mesmo do Mitsunada Pantera. O primeiro carro abateu os 300 km no Japão. O carro tinha um motor L28 com deslocamento ampliado para 3,1 litros, pistões forjados Biela Virabequim com comando de válvula ABR, 2 tubos Yadai 3P13 alimentado por um sistema de injeção eletrônica G-Red com ECU de 16 bits. O motor do Devil Z de verdade chegava aos 680 cavalos e usava um câmbio manual de 5 marchas, de 300 Z6 Turbo. A força era levada para as rodas traseiras através de um diferencial de deslizamento limitado construído pela própria BR. Os freios usavam discos de Toyota Supra e as pinças vinham do Nissan Skyline GT-R 32, o que significa que o projeto não podia ter sido feito antes de 1989, quando o GT-R 32 foi lançado. Já a suspensão tinha molas TRD, que era uma divisão esportiva da Toyota, amortecedores ajustável Bilstein e rodas eram um jogo da Pana Sport, uma C5R, que era de 16 × 8 polegadas na frente e 16 × 9 polegadas atrás, com pneus 225/50 e 245/45 respectivamente. O body kit completo era fabricado pela própria BR e incluía novos para-choques, paralamas dianteiro e traseiro, spoilers dianteiro e traseiro, saias laterais, difusor traseiro e capô. Por dentro havia mostradores extras de temperatura do óleo, temperatura do fluido de arrefecimento, pressão do óleo e pressão do turbo, gaiola de proteção, bancos Recaro, 5 Salbert de 4 pontos e volante da Nismo. Esse carro pertenceu a uma pessoa chamada Toshi, que era um membro da Midnight Club, e ele disse para uma revista da época que quando bateu os 300 km ele parou o carro, logo depois e descobriu que apenas 5 dos 6 cilindros estavam funcionando. Ele disse para a revista que a 186 milhas eles dizem que você não tem amigos, você também não tem espaço para erro. E é aí que a aerodinâmica, a suspensão, os freios ajudam a controlar as quantidades prodigiosas de potência necessárias para levar um carro a essa velocidade. O amor de Toshi por Z é tão profundo que quando perguntaram a ele por que ele começou a modificar seu Z, ele respondeu calmamente: vencer contra meus rivais, e isso é tudo. Com um arsenal com este à sua disposição, teríamos de que dizer que Toshi provavelmente deixou mais cada um de seus rivais em seu tremendo rastro em direção ao inferno com seu Devil Z.